Então, para que nós possamos começar nessa noite, eu quero falar a respeito da primeira voz, além da voz do Senhor, que nós estaremos falando, que é a voz da tentação, tá bem? Então, a voz que nós veremos hoje é a voz da tentação. Bom, um princípio importante para nós aprendermos, é algo que com certeza eu vou estar repetindo aí durante as semanas, né? É o princípio de que nós temos um Deus que fala. Nós temos um Deus que fala. Então esse é um princípio importante, tá? Porque nós, muitas vezes, queremos justificar as nossas atitudes, queremos justificar as coisas que nós fazemos, dizendo que fomos influenciados, né, por pessoas ou pelo meio ou mesmo pelo diabo, e muitas vezes nós queremos então nos justificar as nossas atitudes através das influências que existem sobre nós. Mas é importante nós destacarmos isso, esse ponto que eu estou destacando. Que ponto é? Que nós temos um Deus que fala. Então, se nós temos um Deus que fala e ele fala de diversas formas, então nós podemos focar nele, né? E na sua palavra, até porque a principal fonte da fala de Deus é a sua palavra, né? Ou seja, a Bíblia, né? Essa é a principal fonte de fala de Deus, é a palavra dele. Então é super importante que nós estejamos sempre buscando na palavra, né? Lendo a Bíblia, buscando na palavra, e é claro também pedindo ao Espírito Santo que nos conceda, né, discernimento, né, que nos conceda ali a interpretação da palavra, já que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia, de entender a palavra, né? Como várias vezes acontece comigo, de pessoas me mandando muitas vezes mensagens pedindo: pastor, me explica esse texto aqui que eu li, eu não entendi, ou eu entendia dessa forma. Hoje mesmo aconteceu comigo, uma pessoa me mandou um texto dizendo que ouviu uma interpretação a respeito dele que nunca tinha ouvido antes, né? E se estava certo ou se estava errado. Isso acontece muito, acontece bastante. Por quê? Porque é muito comum que textos da Bíblia sejam interpretados de forma diferente. E nós vamos ver isso hoje também, que muitas vezes nós somos tentados porque interpretamos a palavra do Senhor de uma forma errada. E muitas vezes a fonte dessa má interpretação é justamente a tentação. E é algo que nós veremos hoje. Para começar, então, eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Apesar de ser um texto lá do Novo Testamento, ele está falando a respeito lá de trás, está falando lá do primeiro homem, está falando sobre Adão, né? E diz assim, Atos capítulo 17, versículo 26, diz assim: de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente, perdão, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Aqui ele está falando sobre Adão e como Deus já orientava Adão, né? Como Deus já orientava Adão. Como nós sabemos, Adão foi o primeiro homem. E uma coisa que eu quero destacar aqui é isso, é que o primeiro homem, ele começou a sua vida ouvindo a Deus. O primeiro homem, Adão, começou a vida dele ouvindo a Deus. E era a única pessoa que Adão ouvia, né? Até porque quando Deus estabeleceu, né? Quando Deus criou Adão e estabeleceu, Deus também colocou ali algumas regras, né? Para Adão. E então tudo isso Adão estava ouvindo a Deus. Eva nem havia sido criada ainda, ela foi criada logo depois. Mas quando Deus cria ali Adão, ele estabelece algumas coisas para Adão, ele orienta Adão
sobre algumas coisas. Então, o primeiro homem, Adão, ele foi criado e ele já, desde o início da sua vida, ele já foi então criado e ele vivia a sua vida ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz de Deus. Parece uma coisa muito distante de nós, mas nós vamos entender perfeitamente como isso se encaixa na nossa vida também, tá? Aí, se nós voltarmos lá para Gênesis, Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim, Gênesis 3, 8, vai dizer assim, ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, e eu vou pausar aqui, o versículo continua, mas eu vou pausar aqui, por quê? Se você percebeu, esse texto está falando já sobre a queda do homem, né? A queda do homem, do ser humano, né? Ali Adão e Eva haviam acabado de pecar. Eles haviam comido do fruto que Deus havia orientado que eles não deveriam comer. E então sentiram vergonha, viram que estavam nus, ou seja, eles tiveram a consciência, né, disso. E então, envergonhados, eles já tinham ido se cobrir de folhas, né? E então eles ouviram a voz do Senhor. Mas qual que é o detalhe que eu queria deixar aqui? Por que eu li só a primeira parte do texto? É para enfatizar o fato de que Deus ele andava no jardim quando soprava um vento suave da tarde, ou seja, era algo comum, era algo corriqueiro, ou seja, todas as tardes Deus passeava pelo jardim para ter ali um momento com o homem, né, com o ser humano, né, ali com o casal, né, com Adão e com Eva. Então era comum, era costume de Deus todas as tardes ter ali um momento com eles. Ou seja, olha que gostoso, né? Todos os dias o homem, a mulher, Adão e Eva tinham o privilégio de ouvir Deus, de ouvir a Deus, né? O que foi que aconteceu, né, de diferente então, né? Antes eu queria só lembrar, porque essa questão de Deus falar com Adão, Deus falar com Eva, tem que nos remeter às orientações que Deus deu. E uma das orientações que Deus deu, uma das ordens, na verdade, que Deus deu, foi guarde o jardim. Deus deu essa ordem para Adão. Adão, guarde o jardim. Quando Deus planta o jardim do Éden, né, ali, e ele coloca então o homem no jardim do Éden, então Deus dá algumas orientações para ele. Ele já tinha mandado o homem dar nome aos animais, e aí ele vai dizer, você vai cultivar e guardar o jardim. É muito importante, parece apenas um detalhe. Muitas pessoas já tinham se atentado ao fato de Deus ter mandado ele cultivar o jardim, mas não tinham se atentado ao fato de que Deus havia mandado Adão guardar o jardim. E isso é muito importante porque se Deus mandou ele guardar o jardim, tinha um motivo. Tinha um motivo para mandar Adão guardar o jardim. E o motivo nós sabemos qual é. Nós sabemos que Deus havia mandado ele guardar o jardim porque havia um perigo. Existia ali um perigo, né? E o perigo tem nome. É o diabo, era Satanás. E qual era de fato o perigo? Satanás poderia fazer alguma coisa? Bom, ele não só poderia, como ele fez. E o grande perigo qual era? O grande perigo era que eles deixassem de ouvir a voz de Deus. Esse era o grande perigo. Que eles deixassem de ouvir a voz de Deus e começassem a ouvir uma voz que não era de Deus. Por isso Deus falou para Adão, Adão, guarde o jardim, proteja o jardim. Por quê? Porque existe perigo. E o perigo era exatamente esse, o perigo era o diabo
que, por sua vez, ele tentaria o ser humano, ele tentaria o homem e a mulher a deixarem de ouvir a voz de Deus. Esse era o plano do diabo. Como ele faria o ser humano pecar? Só tinha um jeito. Se o ser humano deixasse de ouvir a voz de Deus. É assim que o diabo agiu na vida de Adão e Eva, e é assim que ele age em todo ser humano desde então. É assim que ele age comigo e com você também. Para que nós venhamos a ouvir a voz dele, né, a voz do diabo, ele primeiro tenta fazer com que nós deixemos de ouvir a voz de Deus. Porque se a voz de Deus, enquanto a voz de Deus estiver falando mais alto, nós não vamos deixar de ouvi-la. Agora, quando somos atraídos, né, e como que nós somos atraídos? Através da tentação, né? Quando nós somos tentados, atraídos para longe de Deus, ou seja, para perto do pecado, então a voz de Deus vai ficando mais baixa e automaticamente a voz da tentação vai ficando mais alta, né? E se nós observarmos, é exatamente o que o diabo fez com Eva. Foi exatamente isso que ele fez com Eva, né? Vamos pegar lá Gênesis capítulo 3, do versículo 1 a 5, tá? Gênesis capítulo 3, dos versículos 1 a 5. Vamos lá. Diz assim, Gênesis 3, de 1 a 5. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha só, então o diabo vem ele usa, né? Ele possuiu a serpente, assim como nós vemos também descrito no Novo Testamento que demônios eles podem possuir animais, né? Então ele possuiu uma serpente para que ele pudesse chegar até Eva, lembrando que a serpente era um animal lindíssimo, né? E isso é importante a gente entender porque faz parte da tentação. Ele chega então para Eva com uma voz muito suave, né? Chegando de manso. Ele chega então para Eva, dizendo para Eva o que Deus havia orientado. Perceba que para o diabo nos tentar, ele é muito astuto. Ele é muito astuto, porque ele vem de uma forma suave e muitas pessoas elas pensam errado a respeito do diabo. Acham que quando o diabo chegar na vida delas, o diabo vai chegar com tudo, vai chegar com uma aparência ruim, vai chegar com uma voz grossa, vai chegar de um jeito que dá medo. Só que é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Todas as vezes que nós vemos o diabo tentando influenciar alguém, tentando literalmente, né, através da tentação, ele chega de uma forma suave, ele chega de uma forma bonita, ele chega de uma forma a atrair a atenção da pessoa. E foi exatamente assim que ele fez com Eva, e foi exatamente assim que ele fez com tantas outras pessoas, e faz, né, com tantas e todas as pessoas. Ele sempre chega de uma forma atraente, a querer chamar a atenção e agradar a pessoa. Por quê? Porque a ideia dele é ser ouvido. Ele quer ser ouvido. Mas para que ele possa ser ouvido, ele precisa desmerecer a outra pessoa.
E essa outra pessoa é Deus. Para que alguém ouça o diabo, ele primeiro precisa desmerecer a Deus. O diabo não convenceria Eva de comer o fruto se primeiro ele não desmerecesse a voz de Deus. Primeiro ele teria que fazer com que Eva questionasse a ordem de Deus, o caráter de Deus, mais precisamente. Porque veja, a primeira coisa que o diabo faz é plantar uma dúvida. A primeira coisa que ele faz, ele planta uma dúvida. Ele inicia uma conversa e ele fala, então, qual foi a ordem dele? Que vocês não pudessem comer nada? Não, Eva respondeu, não. A gente pode comer de tudo, a gente só não pode comer daquela árvore. Perceba, é extremamente sutil o que ele está fazendo. Porque o que ele está querendo dizer é, por que vocês podem fazer tudo isso e só isso não? Se vocês já começarem a pensar, vocês já podem chegar a muitas coisas de hoje em dia. Porque hoje em dia, uma das coisas que a gente mais escuta, que eu realmente escuto muito, é por que isso a gente não pode fazer? Por que isso aqui a gente não pode fazer? Né? Então, foi exatamente o que o diabo fez com Eva. Ele é muito sagaz. Porque ele chega e fala, mas vocês podem então fazer tudo isso e só isso vocês não podem fazer? Só isso? Perceba como ele já está entrando na mente de Eva sem Eva perceber. E Eva, ela responde na inocência, para ela tá tudo certo. Ela fala, não, a gente pode comer de tudo, só daquela árvore que a gente não pode, né? E por que vocês não podem? Olha, plantando a dúvida. Por que vocês não podem? Eva tinha a resposta para isso, porque Deus já tinha orientado. Se vocês comerem, certamente vocês morrerão. E aí vem a outra atitude de Satanás através da tentação. O primeiro ponto é colocar a dúvida. O segundo ponto é questionar o caráter de Deus, porque ele diz assim, não, se vocês comerem, vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que se vocês comerem, vocês terão a mesma capacidade que ele. Perceba que o diabo ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele coloca em questionamento o caráter de Deus. Porque ele disse para Eva que não vai acontecer o que Deus disse que vai acontecer. Deus disse que eles morreriam. E o diabo ele disse, não, vocês não vão morrer. Ou seja, ele está questionando o caráter de Deus. Não, não é assim, calma. Você acha que Deus ia fazer uma coisa tão drástica assim, matar vocês por causa disso? E de fato, gente, vamos pensar aqui. De fato, é um dos maiores questionamentos de todo mundo. As pessoas de fato se questionam, mas será que se eu fizer isso, Deus vai ser tão drástico mesmo? Será que Deus me castigaria se eu fizesse isso? Esse é um ponto errado, porque Deus de fato ele não castiga. Deus não é um Deus de castigo, Deus não castiga ninguém. Deus é um Deus de justiça. Ele é um Deus de justiça. Ele faz com que aquilo que nós fazemos, né, de fato, se cumpra. Porque a palavra de Deus diz, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o ser humano plantar, de fato, ele colherá. Ou seja, é um Deus de justiça. Aquilo que nós fizermos, nós de fato colheremos. E Deus disse para Adão e Eva, se vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês vão morrer, certamente morrerão. E o diabo, então, ele questiona isso. Não, Deus não faria isso. Ele não mataria vocês, se vocês comerem. E aí, então, esse é o primeiro ponto, né? Colocar em xeque o caráter de Deus, questionar o caráter de Deus. E o outro ponto é, olha, e tem mais. Se vocês fizerem isso, vocês ainda terão um benefício. Vocês não só não terão essa penalidade, como vocês terão um benefício. Vocês serão iguais a Deus.
Vocês terão a mesma capacidade que Deus. Olha que incrível, né, para não dizer terrível. O diabo tentou Eva da mesma forma em que ele próprio foi tentado a pecar contra Deus. Porque qual foi o pecado do diabo? Ele quis ser igual a Deus. E ele tentou Eva da mesma forma, exatamente igual ele pecou. Olha, se você fizer isso, você vai ser igual a ele. E você não quer ser igual a ele? E aí então começou, de fato, ali ele já tinha entrado na cabeça de Eva. Sutilmente ele foi entrando e até esse ponto ele já tinha entrado completamente na cabeça de Eva. E esse é um ponto que nós precisamos tomar extremo cuidado. Por quê? Porque a voz da tentação, ou seja, a própria tentação, qual é o intuito dela? É fazer desmerecer a voz de Deus, para fazer com que a gente vá se afastando da voz de Deus e se aproximando do pecado. Se aproximando do pecado através da tentação, porque é algo que de fato vai nos atraindo, né? Vai nos levando até ele, né? Então, uma coisa que nós precisamos perceber então é que ela vem suave, a tentação ela vem de uma forma suave e vem com um questionamento direto. E esse questionamento ele é muito importante para o diabo, é muito importante para a tentação, por quê? Porque é através desse questionamento em que nós vamos começar a argumentar para pecar, para cairmos na tentação. Você pode reparar, quando nós somos tentados, nós queremos fazer aquilo. Por isso mesmo que se chama tentação. Quando nós somos tentados, nós queremos fazer aquilo. Mas nós sabemos que é errado. Então o que nós começamos a fazer? Na nossa própria cabeça, e às vezes nós questionando com outras pessoas, mas às vezes é nós conosco mesmo. Nós começamos a argumentar. Nós queremos argumentar do porquê eu posso fazer aquilo. E eu só consigo fazer essa argumentação por quê? Porque a tentação ela vem de uma forma suave, de uma forma atraente e de uma forma questionadora. Questionando não a tentação e não o pecado, mas questionando Deus. Justamente para que me dê ferramentas de argumentação para que eu entenda que dá para fazer isso daqui. Não vai ser uma consequência tão grande. Deus não vai me Deus não vai me matar por causa disso. Mas a gente sabe que Adão e Eva de fato morreram. Eles deixaram de ter a vida eterna. Eles não morriam, eles eram imortais. Eles eram eternos. E eles deixaram de ser eternos. Eles passaram a ter uma vida humana e mortal. Então, de fato, eles morreram. Aconteceu exatamente o que Deus disse que iria acontecer. E por que a gente acha que não vai acontecer conosco o que Deus também disse que vai acontecer se nós pecarmos, se nós cairmos em tentação? Nós temos que parar de minimizar aquilo que Deus fala. Nós temos que parar de minimizar a Bíblia e a palavra de Deus. Nós temos que parar com os argumentos para fazermos aquilo que nós queremos fazer, mas que a palavra já disse que nós não devemos fazer. Um deles, por exemplo, os tempos hoje são outros. Os tempos podem ter mudado, mas a palavra de Deus ela é muito clara, ela diz: a minha palavra não muda. Tudo passa, mas a minha palavra, ela não passa. Os tempos podem mudar, mas Deus não muda. E a palavra de Deus não muda. Então aquilo que ele ordenou, aquilo que ele determinou, continua valendo. E ele vai fazer. Ele fez com Adão e Eva e pode ter certeza, ele vai fazer com cada um de nós também. Né? Outra coisa que nós precisamos entender é que a tentação ela vem de uma forma progressiva. Né?
Ele não escancara na nossa cara. Como eu já disse para vocês, ela vem de uma forma suave e também uma forma progressiva. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, o versículo 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu, tá? Olha aqui que interessante. Tem uma progressão. Existe uma progressão. Muito sutil aqui no texto, mas tá detalhada ao mesmo tempo, tá? Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa, certo? Era boa para se comer, ou seja, deu aquela primeira olhada. Sabe assim? Quando a gente dá uma primeira olhada, tem gente que diz assim: a gente não pode dar a segunda olhada. A primeira olhada Deus releva, Deus não tem problema. A primeira olhada, a gente não pode dar a segunda olhada, né? Tem muita gente que fala assim. E de fato é assim que a tentação funciona. Por quê? Ela primeiro faz você dar a primeira olhada. E quando vamos chamar isso aqui da primeira olhada de Eva, né? A primeira olhada de Eva, ela viu que a árvore era boa para se comer. Mas ela deu mais uma olhadinha, né? E dando mais uma olhadinha, ela viu que ela era agradável aos olhos. Ou seja, ela deixou de ser boa para ser agradável. O nível cresceu. Ela já não é mais só boa, ela é agradável. Ou seja, ela está cada vez ficando mais atraente. E o pecado, ele é assim. Quanto mais a gente olha para o pecado, mais atraente ele se torna. Quanto mais nós damos atenção para a tentação, mais atraente a tentação se torna. Ou seja, a tentação aumenta. A tentação cresce, ela aumenta, porque nós estamos dando atenção para ela. Esse é o perigo. Então, de fato, talvez a gente pode dizer que esse ditado de pode dar a primeira olhada, mas não pode dar a segunda olhada, é mais ou menos por aí. A gente precisa evitar até a primeira, óbvio, né? Mas nós vamos ver aqui já que nós seremos tentados a vida toda. Então, talvez a gente não consiga impedir, né, de dar muitas vezes uma primeira olhada para a tentação, né? Porém, a gente consegue, não por nossas próprias forças, óbvio, né? Mas nós conseguimos sim impedir que ela cresça, e é isso que a Bíblia nos ensina: a barrar a tentação, né? Impedir a tentação de ganhar os nossos olhos, de ganhar os nossos ouvidos, de ganhar o nosso coração, de ganhar a nossa atenção. E aqui nós vemos então essa progressão da tentação na vida de Eva. Primeiro ela viu que era boa. De boa ela se tornou agradável. E se nós continuarmos vendo, de agradável ela se tornou desejável. Olha lá. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Aí o bom se tornou agradável, né? Agradável aos olhos, né? E árvore desejável para dar entendimento. Esse último ponto, eu vou usar duas coisas. Primeiro, a própria progressão. O bom se tornou agradável, que se tornou desejável, ou seja, houve uma progressão da tentação. E é isso que o diabo faz conosco, com cada um de nós. E ele vai fazendo com que a tentação ela vá crescendo, que ela vá progredindo. Ele vai trabalhando aos poucos, ele não tem pressa. O importante é te pegar, o importante é me pegar. Ele não tem pressa. Ele sabe trabalhar com calma. Ele sabe muito bem trabalhar com calma. Então, esse é o primeiro ponto, essa progressão de bom se tornou agradável, que se tornou desejável. Quando algo se torna desejável, é quase impossível nós não cairmos na tentação, porque nós já estamos desejando. Já não é mais algo assim, isso é legal, mas espera aí, Deus já me orientou que isso não é para mim. Então eu ainda consigo desviar e sair fora.
Agora, quando se torna agradável, eu já estou olhando demais. Já estou pensando demais. Eu já estou buscando demais. Agora, quando se torna desejável, aí a coisa tá feia. Aí a coisa tá feia. Aí o nosso cuidado ele tem que ser extremo. Mas já não está sendo se nós deixamos chegar nesse ponto. Percebe? Como nós precisamos cuidar da nossa vida. Como nós precisamos fechar os nossos olhos, nossos ouvidos para essas vozes externas e como nós estamos falando hoje, da voz da tentação, né? Então, como eu estava dizendo, ali ela fala que é agradável, deixa eu ler aqui, desejável, né? Desejável para dar entendimento. Então, 2 pontos. O primeiro, desejável, que já chegou no último ponto. Desejável já está praticamente, eu e você já estamos praticamente vencidos se nós chegarmos nesse ponto do desejável. E o segundo ponto é que diz assim, desejável para dar entendimento, ou seja, ela já está naquele ponto da argumentação, ou seja, eu já estou argumentando para que eu caia na tentação. Eu já estou justificando o porquê eu devo fazer isso. Como muitos justificam o porquê pecam. Não, eu faço isso, mas olha só, assim, e começam a querer se justificar e começam a querer argumentar o fato de estarem caindo nas tentações, o fato de estarem pecando, né? Então, muito cuidado, né? Então, bom, entendemos a tentação e a sua progressão e a forma do diabo trabalhar. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos vencer, óbvio, né? Nós precisamos vencer. Caminhando um pouquinho, Deus mesmo, né, ele dá uma orientação através de Caim. Se você avançar um pouquinho para o capítulo 4 de Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Bom, aqui nós vemos quando Caim e Abel fizeram as suas ofertas ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, e então Caim, como diz a palavra, caiu o seu semblante, né? O semblante de Caim caiu, e então Deus foi falar com Caim. Olha que interessante, nós voltamos lá para o início da ministração. O que eu disse lá no início? Nós temos um Deus que fala. Nós temos um Deus que fala. Então, quando Caim ele fica irado e então ele começa a ser tentado a pecar, o que foi que aconteceu? Deus foi e falou com Caim. E isso muitas vezes se torna uma justificativa das pessoas, dizerem que não, Deus não está falando com elas. Mas o fato é, Deus não fala com as pessoas ou as pessoas não ouvem a Deus. Porque aqui nós sabemos exatamente o que aconteceu com Caim. Né? Ninguém pode justificar a ação de Caim, né? Dizendo, mas Caim, né, com o que aconteceu, ele ficou irritado mesmo e ele foi lá e matou o irmão. Não tem como justificar. Por quê? Porque Deus foi falar com Caim. Não que se Deus não tivesse falado, né, não que ele tivesse com a razão de ter feito isso. Não. Mas, é mais grave ainda, porque Deus falou com Caim. Deus foi e falou com Caim. Assim como Deus fala com todas as pessoas. A questão é se as pessoas param para ouvir a Deus. A questão é se as pessoas estão ouvindo a Deus. Ou se só estão ouvindo a voz da tentação. Ali Deus já estava orientando Caim. Caim, não fica assim. Porque o pecado, você está irado e você está sendo tentado a pecar. O pecado está à espreita, o pecado está à porta. Se você não dominá-lo, ele vai te vencer. Ele vai te vencer, Caim. Então Deus, ele já deu a chave para se vencer a tentação.
é não dar ouvidos a ela. A chave para não pecar é não dar ouvido à tentação e ouvir a Deus. Porque ele fala. Nós temos um Deus que fala. A questão é se nós somos pessoas que ouvem. Se nós somos filhos e filhas, né, servos e servas que ouvem. Ou se Deus está falando e a gente não está dando atenção. Que foi o que aconteceu com Caim. Deus falou com Caim, mas Caim não ouviu. E ele, de fato, permitiu que a tentação vencesse e ele pecasse. O pecado estava à porta, Deus orientou ele. Caim, vença, domine. É papel seu dominar. E isso é importante. Não adianta a gente falar assim, mas a carne é fraca. A carne é fraca. De fato, a carne é fraca. Mas Deus disse que nós tomamos as decisões. E se nós decidimos pecar, não adianta jogar culpa em ninguém. Não adianta jogar culpa em ninguém. Porque assim como Deus falou para Caim, cabe a você dominá-lo. Cabe a você dominá-lo. Falou para Caim e também fala a cada um de nós. Cabe a nós dominar o pecado. Cabe a nós não darmos ouvido à tentação. E seguindo um pouco mais para frente, no capítulo 39, Gênesis capítulo 39, nós podemos ver também na vida de José. Gênesis 39, versículos 7 e 8. Perdão, 7 a 9, diz assim: Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: Venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: Escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que ele tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então aqui nós temos José sendo tentado, né, pela mulher de Potifar. E José, então, muito bem, né, se segurando e dizendo: não, eu não vou cair na voz da tentação. Deus me deu uma orientação, aqui o meu Senhor, ele me deu ordens claras de como administrar, de como cuidar dessa casa. É muito importante a gente lembrar também que José não era casado ainda nessa época, não que isso ajudasse de alguma forma, mas de certa forma ter um peso maior, porque ele não tinha assim vamos dizer, ele não tinha assim uma responsabilidade com sua esposa, né? Então se ele caísse em tentação com a mulher de Potifar, ele não estaria traindo a sua esposa, porque José não era casado. Mas ele sabia que estaria traindo o seu senhor, Potifar, e principalmente o seu Deus, né? Tanto é que ele fala assim, não, o meu senhor, Potifar, ele me deu ordens claras e eu não vou desobedecer as ordens dele. Mas quando ele termina, ele diz assim: eu não vou trair o meu Deus. Então, tanto preocupado com relação à fidelidade dele, com relação ao seu senhor, ao seu patrão, Potifar, como também preocupado com a sua fidelidade ao seu Deus, Então, muitas vezes, irmãos, basta apenas nós barrarmos a voz da tentação e ela para, e ela some. Muitas vezes. Várias vezes eu fui tentado em áreas e eu estava pensando a respeito disso, enquanto pensava nessa ministração. Muitas vezes eu fui tentado em algumas áreas e eu parei para pensar e falei assim, nossa, mas eu fui tentado nessa determinada área uma vez só. E nunca mais. E nunca mais. E muitas vezes isso acontece conosco também, quando nós sabemos barrar a voz da tentação em algumas áreas, ela para. Ela para. Mas é lógico que existem aquelas áreas em que, né, o mardito insiste, né? Em que ele insiste e ele persiste ali, né? E aí vem essa questão. Primeiro, como vencer a tentação?
Deus falou com Caim como vencer e José também nos mostrou ali como vencer. Mas e quando ela persiste? Né? E aquelas tentações que insistem em continuar na nossa vida, né? Em que nós estamos ali, a gente resiste, a gente barra, mas volta. Resiste, barra, mas volta. Né? E quando ela persiste? Bom, primeiro é importante a gente entender que ela volta sim. E não é na vida de qualquer um, é na vida de todos. Em Lucas, capítulo 4, versículo 13, diz assim: tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Olha só, né? Eu fui para o extremo, fui para Jesus, né? Toda mensagem tem que ir para Jesus, não tem jeito, né? Então aqui nós vemos que o diabo estava tentando Jesus, mas tendo concluído as tentações, ou seja, Jesus, né, se saiu perfeitamente em todas, Jesus não caiu em nenhuma tentação, ele barrou o diabo em todas as tentações. Então, quando o diabo viu que não tinha mais o que fazer, ele foi embora. Mas ele não foi simplesmente embora. Né? Ele não foi simplesmente embora. Porque como que o versículo termina? Dizendo assim, até o momento oportuno. Ou seja, quando tiver um momento oportuno, eu volto. Eu volto. E o diabo, ele é assim. Ele é assim. A gente pode, muitas tentações a gente vence, a gente consegue barrar e muitas delas não voltam mais. Mas algumas, em algum momento oportuno, elas voltam. O diabo sempre vai buscar momentos oportunos para voltar. Porque ele não vai desistir. Ele nunca vai desistir de concluir, né, os seus planos de nos fazer cairmos nas tentações e pecarmos. Né? E não foi diferente na vida de José. Né? Já que eu estou usando José, eu li os versículos 7 a 9 e no versículo 10 diz assim: ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Muito interessante isso daqui. Primeiro, não foi uma vez que a mulher de Potifar tentou José. Ela tentava, a mulher de Potifar, ela tentava José todos os dias. Ou seja, era uma tentação insistente, persistente. Né? Todos os dias ela tentava José. Mas José, não apenas na primeira, mas na segunda e em todas as outras, ele se manteve firme. E é muito importante a gente ver uma coisa. Ele não tinha como deixar de ter convívio com ela, porque ele trabalhava na casa dela. Não tinha como deixar de ter o convívio com ela. Mas, como nós acabamos de ler, ele não só impedia, né, as tentações que ela tentava contra ele, mas também procurava não ficar perto dela. Então tem muita gente que brinca com a tentação. Eu não caio na tentação, mas mantém ela aqui do meu lado. Deixa ela aqui pertinho de mim, para ver como eu sou bom, para ver como eu sou forte. Esse é um grande erro do ser humano. Achar que é bom, achar que é forte. Achar que nunca vai cair. Achar que a tentação pode beirar. Achar que a tentação pode caminhar junto. E que ele vai estar sempre forte, sempre seguro. Entenda, existem áreas da nossa vida que nós realmente somos mais fortes. Mas nós não somos insuperáveis, nós não somos super-homens e nem mulheres maravilha, né? E nós podemos cair. Nós podemos cair. Agora, mais importante que isso é entender também que o diabo conhece as nossas fraquezas. E por mais que ele nos tente em todas as áreas da nossa vida, ele sabe aonde nós somos mais fracos. Ele sabe aonde nós somos mais suscetíveis de cair. Né? E ele insiste, ele persiste, assim como ele insistia e persistia através da mulher de Potifar com a vida de José, como nós vimos aqui no versículo 10, que não foi apenas uma investida dela, mas ela investia todos os dias. E nós temos que parar de brincar com o pecado, nós temos que parar de brincar com a tentação. Porque muitas vezes nós não apenas estamos sendo tentados, mas nós também estamos permitindo que a tentação fique perto de nós e brinque com as nossas vidas. Nós achamos que estamos brincando com ela, mas na verdade é ela que está brincando conosco. Porque enquanto nós achamos que somos fortes, na verdade, sutilmente, ela está fazendo nossa cabeça, assim como Satanás fez a cabeça de Eva. Sutilmente.
E gradativamente foi entrando na cabeça dela e fazendo a cabeça dela. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que parar de brincar. E aí, pastor, o que eu faço se esse trem não sai e eu não tenho forças e esse negócio continua? Bom, faz igual a José, vou continuar com José. Falei o versículo 10 em que ela insistia todos os dias, e o versículo 11 e 12 diz o quê? Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Saiu fugindo para fora. E esse é um ponto, né, que eu até citei no começo da ministração. A gente existe vezes que nós vamos resistir. Existe vezes que nós vamos frear a tentação. Existe vezes que nós vamos dominar o pecado, como Deus falou para Caim. Mas existe vezes que a gente tem só que sair correndo. Existe vezes que nós vamos ter que fugir mesmo. Que nós vamos ter que fugir mesmo, sem pensar duas vezes. Existe vezes que não tem que querer bancar o bom, bancar a boa, não. Existe vezes que a gente tem que ver que de fato nós estamos em perigo. Não é perigo de morte, é perigo de cair. E quando nós entramos nesse perigo de cair, corra, fuja, fuja. Não tente ser mais forte do que você é, porque de fato nós não somos fortes. Quem nos torna fortes é Jesus. Mas se nós já estamos quase caindo em tentação, já significa que a gente já não está mais tão próximo assim, não está tão forte assim. Então o melhor é sai correndo. Fuja mesmo. 2 Timóteo capítulo 2, 22, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22 diz assim: fuja das paixões da mocidade, ou das paixões da carne em algumas outras versões. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Amém? A própria palavra nos orienta. Fuja. Em outro texto vai dizer fuja da aparência do mal. Olha, não está nem dizendo para fugir do pecado, né? Está dizendo se quer da aparência. Se quer da aparência, muitas vezes nós temos que fugir. Fuja da aparência do mal. Quem dirá da tentação? Quem dirá do pecado? Nós precisamos aprender a vencermos a tentação, a não ouvirmos a voz da tentação e, obviamente, ouvir a voz de Deus, que esse é o fechamento, né? A melhor forma de vencermos a voz da tentação é não deixando de ouvir a voz de Deus. Não deixando de ouvir a voz de Deus. Assim como Deus fez com Adão lá no começo. Era para ele ouvir só Deus. Era para Adão ouvir só Deus. E Deus falou: guarda o jardim. Guarde o jardim. Deus fala para nós também: guarde a sua vida. Guarde os seus olhos. Guarde os seus ouvidos. Guarde a sua boca. Para que você não caia em tentação. Guarde o seu coração. Para que você não caia em tentação. Porque o perigo existe. Por isso Deus mandou guardar. Amém?